Pessoal, então vamos começar a aula de hoje. Eu separei dois conteúdos que caem bastante na PUC. A gente já está fazendo revisão, né? Faz tempo, na verdade, então sempre tem que rever os conteúdos. E agora eu estou com uma intenção de serem questões um pouquinho mais complexas, apesar de que esses dois assuntos não trazem tanta complexidade assim, mas questões um pouquinho mais complexas, já que as questões vão ser objetivas da segunda fase, que os assuntos são ligações intermoleculares e reações orgânicas, tá? Então, vamos lá, uma questão da FUVEST, antiga já, mas uma questão muito boa e que dá para a gente recapitular várias coisas. Em um laboratório, 3 frascos com líquidos incolores estão sem os devidos rótulos. Ao lado deles estão os 3 rótulos com as seguintes identificações: ácido etanóico, pentano e 1-butanol. Para poder rotular corretamente os frascos, determina-se para esses líquidos o ponto de ebulição, sob 1 atm, e a solubilidade em água a 25 graus Celsius. Com base nessas propriedades, conclui-se que os líquidos X, Y e Z são, respectivamente... Então, eu tenho os 3 frascos que estão separados dos rótulos, né? E eu preciso saber qual é qual, a partir do ponto de ebulição e da solubilidade em água. E aqui que já está boa parte do que a gente precisa prestar atenção. Qual conteúdo, característica, né? A gente trata como conteúdo, mas é uma propriedade aí dos materiais que vai influenciar diretamente no ponto de ebulição. E vocês têm que saber, isso sempre é pedido, que vai ser as ligações intermoleculares. Meu Deus, ligações intermoleculares. Que são dipolo instantâneo, dipolo induzido, né? Uma só, né? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Em alguns lugares só dipolo instantâneo, em outros dipolo instantâneo, em outros só dipolo induzido. Eu costumo falar os dois, dipolo instantâneo e dipolo induzido, que acontece entre moléculas apolares. Então, das ligações intermoleculares, ela é a mais fraca, ela é a mais fácil de se romper, e quando as substâncias entram em ebulição, é exatamente porque as ligações intermoleculares se romperam. Substâncias que têm baixos pontos de ebulição, então são moléculas apolares e que vão fazer essa ligação mais fraca, que é dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, nessas 3 aqui, o X tem o menor ponto de ebulição, certamente vai ser uma molécula apolar. Já os outros dois não dá para eu saber, porque tem 117 graus, 118, são moléculas polares. Só que aí eu não vou ter como saber se das polares elas vão fazer pontes de hidrogênio, que é a mais forte, ou dipolo-dipolo, que seria um pouquinho mais fraca, tá? Então, essa que é a diferenciação que a gente vai ter nessa primeira análise. Já em relação à solubilidade, deixa eu só tirar aqui, em relação à solubilidade na água, para ser solúvel, né, tem que ter, para ser solúvel na água, tem que ser polar, porque a água, sendo uma molécula polar, ela vai dissolver substâncias polares. Então, quanto maior a dissolução aqui, ou maior a solubilidade, significa que essa molécula é polar. Então, Z tem uma solubilidade infinita. Eu consigo colocar muitas gramas desse material em 100 ml de água. Então, aqui, essa molécula, novamente, a gente sabe que é polar. Já o Y, menos gramas, né? 7,3 gramas de Y a cada 100 ml, mas também uma molécula polar.
E aqui, ó, eu consigo dissolver pouco dessa substância na água. Então, de novo, dá para, por essa análise, perceber que é uma molécula apolar. Então, a partir do ponto de ebulição e da solubilidade em água, no caso, eu sei características dessa molécula. Logo, X, Y e Z, que são pentano, já para a gente lembrar, hidrocarbonetos, moléculas formadas por carbono e hidrogênio só, serão ou são apolares. Se eu tenho aqui, ó, o pentano, são 5 carbonos, vou fazer de uma forma mais. Então, é o CH3, CH2, 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 CH3. O pentano é um hidrocarboneto, é uma molécula apolar, que é o que a gente precisa no X, né? Então, pentano no X aqui, tá ok. Ácido etanóico, vou fazendo mais para baixo aqui, ó. Etanóico, 2 carbonos e é um ácido carboxílico. A presença aqui de oxigênio dá certa polaridade a essa molécula, né? Se eu dividir essa molécula em duas, essa região aqui ela vai ser mais negativa do que essa. Então, essa molécula é uma molécula polar, o ácido etanóico. Não pode ser a letra C, porque o X era uma molécula apolar. Um butanol vai cair na mesma ideia. But são 4 carbonos, então vai ser o CH3, CH2, CH2, COH, porque o O é um álcool, no carbono 1, né? Eu estou colocando esse como carbono 1. E aqui eu vou ter 2 hidrogênios também. Dessa forma, se eu dividir essa molécula ao meio, essa região é mais negativa que essa. Esse álcool 1-butanol é polar, não é tão polar, porque quanto maior a cadeia aqui, menos polar vai ficar esse álcool, porque a cadeia ficaria, tem a característica de um hidrocarboneto, então quanto maior a cadeia, quanto maior o álcool, no caso aqui, ou mesmo quanto maior o ácido carboxílico, menos essa característica polar vai ter a molécula, tá? Então, o 1-butanol aqui, de toda forma, já é polar também. A gente já fica entre a A e a B. Só que a Y e a Z, a gente já tinha observado que são moléculas polares. Então, o pentano aqui aparecendo, ó, não pode ser, porque o pentano é apolar. Ficamos agora, o pentano aqui também, ó, o Y é uma molécula polar e o pentano é apolar. Ficamos, já estamos, né, entre a letra A e B, mas qual será aqui entre as duas? Será que é um butanol e o ácido pentanóico ou ácido pentanóico, etanóico, perdão, e um butanol? A questão é que no ponto de ebulição, elas são polares, ok? As duas com a água, então, as duas têm oxigênio e hidrogênio, e a água também, né? Então, as duas farão com a água uma ligação do tipo ponte de hidrogênio com a água. O que é a ponte de hidrogênio? É a ligação entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra. Então, poderia ser esse hidrogênio com esse oxigênio, fazendo uma ponte de hidrogênio, ou esse oxigênio com esse hidrogênio, ou com outros, tá? Que é uma das ligações a mais forte, né, das ligações intermoleculares. Eu vou ter que perceber agora, analisar, na verdade, eu vou apagar um pouco isso daqui.
Está muito bagunçado. Eu vou olhar agora, então, em relação à solubilidade. Em relação à solubilidade, o Z tem uma solubilidade infinita, significa que ele vai ter uma característica mais polarizada do que o próprio Y, tá? O que vai ocorrer, e aqui eu já comentei um pouco isso, por conta da cadeia menor aqui, eu só tenho 2 carbonos, então essa molécula, que é o ácido etanóico, é mais polar do que esse álcool, que é o 1-butanol. O 1-butanol, ele por ter uma cadeia maior, ele é um pouco menos polar. Ele vai fazer menos ligações ou pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio com a água. Então a solubilidade também vai diminuir. Logo, o que tem a maior solubilidade é o ácido etanóico. E aí a gente fica com a resposta letra A. O pentano, que é apolar, o butanol é polar, só que é menos polarizado do que o ácido etanóico, por isso o ácido etanóico tem uma solubilidade infinita. Uma boa questão para a gente começar a trabalhar isso e ficar bem atento a essas questões. 30. Foi recentemente divulgado. Vou começar de novo. 30. Foi recentemente divulgado, e aí na revista Isto É, né, que as lagartixas são capazes de andar pelo teto devido às forças de Van der Waals. Essas forças também são responsáveis pelas diferenças entre as temperaturas de ebulição dos compostos representados abaixo. Apresentará maior temperatura de ebulição ou composto, perdão. As forças de Van der Waals, perdão, esse cientista aqui foi o que pesquisou forças intermoleculares. E a gente considera as forças de Van der Waals, deixa eu só puxar um pouquinho menor aqui, vamos pegar outra questão. Tá. A gente considera as forças de Van der Waals ou a dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? E alguns lugares vão ter dipolo instantâneo, dipolo induzido e dipolo em dipolo, e dipolo-dipolo. Mas, na maior parte, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tem uma certa controvérsia aí entre os materiais. Tá? Aqui, na maioria dos materiais, a gente vai tratar forças de Van der Waals, dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. Todas essas moléculas são apolares, elas são hidrocarbonetos. E se são hidrocarbonetos, são apolares. Só que é falado aqui no exercício que alguma vai ter uma maior temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição está ligada à força das ligações intermoleculares. Como essas moléculas, todas elas fazem dipolo instantâneo e dipolo induzido, a que tiver maior temperatura de ebulição será a que tiver maior quantidade de interações com a molécula vizinha, né? Então, todas essas moléculas, elas vão interagir com as moléculas vizinhas iguais a elas que tiver, tá? Então, vão ter moléculas aqui em volta dessas. Então, essa daqui vai se ligar com outra dela. Isso é muito feio, né? Mas, enfim, a ideia não precisa ser tão corretinho. Como é que elas vão se ligar aqui? Por dipolo instantâneo, dipolo induzido, por exemplo. Por exemplo, não, vamos se ligar desse tipo de ligação. O exemplo é o desenho ali.
Quanto mais ligações tiver entre uma molécula e outra, mais forte vai ser, maior a temperatura de ebulição. E as moléculas que forem maiores, terão mais chance de fazer ligações com as suas vizinhas. Então, por exemplo, aqui tem 4 carbonos. Essa tem 6 carbonos. Então, 6 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Como essa é um hexano, tem 6 carbonos, ela terá uma maior área para fazer ligações com as vizinhas. Então, o ponto de ebulição dessa 4 é maior do que o ponto de ebulição do butano aqui, né? Que tem 4 carbonos. Também é maior do que a que tem 5 carbonos. Então, essa daqui, a 4, teria o maior ponto de ebulição entre essas 3. Só que aqui eu tenho 5 carbonos só. Só que ela tem uma configuração diferente, né? Ela tem ramificações que as outras não têm. Que aí é o outro ponto que vocês vão analisar, tá? As ramificações. Então, quanto maior a molécula, mais ligações farão com as vizinhas, maior o ponto de ebulição. Mas essa é a primeira análise que vocês vão fazer. Quando empatar no número de carbonos ou quase empatar aqui, as que tiverem mais ramificações terão mais pontos de ligação com as vizinhas, tá? Então, neste caso, a que tem mais ramificações fará ligações com as moléculas vizinhas com mais intensidade e dessa forma essa daqui terá o maior A2, o maior ponto de ebulição, tá? Colocando na ordem, que não é algo que ele peça, mas o ponto de ebulição da 1 é menor que o do 3, que é menor do que o do 4, que é menor do que o da molécula 2. Tá? Então, aqui tem a maior temperatura de ebulição é a 2, letra B. Isso daqui a gente não tinha discutido ainda, tínhamos discutido ligações intermoleculares, mas desse jeito que eu acho que pode cair numa prova agora como essa que está para vir, desse jeito a gente não tinha discutido ainda, tá? Questão 40. Observe a tabela a seguir. E aí tem as substâncias, as suas massas, o tipo de força e o ponto de ebulição. Daqui a pouco a gente volta na tabela. Com base nos dados da tabela, assinale a opção em que os tipos de interação entre moléculas semelhantes substituem 1, 2 e 3, respectivamente. Então vamos lá. É só para falar se é um dipolo induzido, uma ponte de hidrogênio ou um dipolo permanente. O dipolo induzido também chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido. E o dipolo permanente, em alguns lugares, chamamos de dipolo-dipolo, esse tipo de ligação. E pontos de hidrogênio, às vezes, ligações de hidrogênio. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa
pequena variação dos nomes, tá? Mas vamos lá. Novamente, hidrocarbonetos são apolares. Se eles são moléculas, ou elas, os hidrocarbonetos, se eles são apolares, logo farão entre si o tipo de ligação dipolo instantâneo, dipolo induzido, como aqui está só dipolo induzido, vou deixar só dipolo induzido nessa questão. Então, o butano é um hidrocarboneto, o metil-etil-éter é um éter, e o N-propanol, ol, é um álcool. Então, aqui a gente já tem no 1, que é dipolo induzido. Que das ligações intermoleculares é a mais fraca, por isso apresenta 0,6 graus Celsius de ponto de ebulição. É a mais baixo ponto de ebulição aqui das nossas substâncias. A gente pode ir para o outro extremo. Quando eu tenho um ponto de ebulição alto, aqui aproximadamente o da água, que é o do N-propanol, a massa molecular aqui muito semelhante à das três, né? O propanol, o propanol é o CH3, CH2, CH2, CH3, perdão, CH3, CH2, CH2, OH, que ele vai fazer com outras moléculas de propanol, por exemplo, vou fazer invertido aqui. Que tipo de ligação? É uma molécula polar, porque o oxigênio aqui na molécula, que é muito eletronegativo, vai atrair a carga negativa para a extremidade dele, da molécula, e o outro lado vai ficar mais positivo. Então, eu terei aqui entre moléculas polares, onde eu tenho hidrogênio numa molécula e na outra flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu vou ter aqui uma ligação entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio. Opa, fiz errado. E o hidrogênio da vizinha. O que é o tipo de ligação? Ponte de hidrogênio, muito, muito pedido e muito tranquilo nos exercícios, né? Então, o N-propanol, a gente já sabe que faz tipo de ligação ponte de hidrogênio, o que nem sei se já elimina a questão de polo induzido A e D, e ponte de hidrogênio só a D e a B. Então, a resposta certa já é a letra D. No caso do metil-etil éter, vamos justificar. Éter, ele tem um oxigênio entre carbonos, ele fala que ele é o metil, de um lado eu tenho um carbono só, do outro eu tenho dois carbonos, que é o etil. Então, é o etil, metil, éter, tá? Essa molécula, ela vai ser levemente polar, até pelo ponto de ebulição dá para ver, ó, só tem 8 graus Celsius, é uma molécula fracamente polarizada, porque o oxigênio está quase no meio e dos dois lados eu tenho estruturas muito, muito parecidas. Essa molécula é levemente, opa, levemente, nem é o termo correto, né? Levemente, né? É massa, pouco polar, tá? Se ela é pouco polar, ela vai interagir, também vai fazer algumas pontes de hidrogênio entre esse oxigênio e hidrogênio das moléculas vizinhas, mas se eu pensar aqui, ó,
Vou pegar e fazer um outro metil-etil éter e também vou virar. Entre essas partes aqui, mais apolares ou menos polares, né, eu vou fazer uma ligação mais fraca, mas do tipo de polo de polo de polo, de polo de polo, tá? E nesse caso aí, então, eu tenho do tipo, ele colocou aqui de polo permanente, né? Eu falei de polo é o jeito que eu trabalho mais, mas nos exercícios tanto tanto faz, tá? Então essa questão ela pode gerar um pouquinho de dúvida por conta de aqui eu ter oxigênio de uma molécula e hidrogênio da outra, tá? Então também vai fazer ponte de hidrogênio. Dá para discutir isso, mas com o 1 e o 3 aqui, a gente já mata completamente a questão. Questão 31. Quando uma célula produz uma proteína, a cadeia de polipeptídeo dobra-se espontaneamente para assumir certa forma. Um dos dobramentos dessa cadeia polipeptídica envolve várias forças de interação entre várias cadeias laterais de aminoácidos, conforme exemplificado no esquema a seguir. Então, aqui é uma questão poderia ser considerada interdisciplinar, já que tem proteínas e tem a parte de bioquímica, né? Que é das biomoléculas e também as estruturas, ligações da molécula das estruturas dos aminoácidos. Então, aqui a gente tem essa estrutura tem 3 carbonos, então é um propil, só que dividido por igual, um isopropil seria, ou é esse radical aqui, tá? Um isopropil de uma parte da cadeia polipeptídica, então aqui tem um aminoácido, aqui tem vários outros aminoácidos, e lá longe tem um outro aminoácido que também tem um radical isopropil. Tá. Essas duas estruturas se terão alguma ligação aqui, que é exatamente o que ele está pedindo. Perfeito. Esse outro aminoácido tem toda essa estrutura aqui, né? Ele tem até um ácido carboxílico, uma carboxila, né? Essa estrutura aqui é uma carboxila, o C dupla O OH, que vai fazer um tipo de interação marcado pelo número 2 aqui, com o NH de uma amina aqui, né? Uma amina de um outro aminoácido. Perfeito. Os tipos de força de interação que ocorrem em 1 e 2 são, respectivamente, e aqui está muito, muito fácil, porque aqui mostra claramente que são radicais, mas são radicais de um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é apolar, novamente. Sendo apolar, faz dipolo instantâneo, dipolo induzido. E aqui a clássica, né? O hidrogênio de uma molécula se ligando ou interagindo com o oxigênio de outra. E essa ligação é a ponte de hidrogênio. Então, ligação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, e aqui tem uma outra nomenclatura, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Aqui dipolo induzido, dipolo não, porque as duas extremidades são apolares, tá? Dipolo induzido, dipolo seria uma ligação
entre uma molécula apolar e uma polar. Não acontece isso. E no 2, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Alternativa, letra C. Bem tranquilinha, mas aqui mostra a formação, né, da estrutura secundária da proteína. Eu vou ter as ligações que vão ligar uns aminoácidos aos outros, que são as ligações peptídicas, vão ser ligações covalentes entre um aminoácido e outro, e essas ligações que vão permitir a dobra da formação da estrutura secundária, ligações intermoleculares, tá? E nesse caso, ponte de hidrogênio e dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo induzido, como está no exercício. Pois bem. Aqui, de novo, eu peguei uma questão interdisciplinar, das mais perguntadas, quando eu quero fazer ligações intermoleculares de forma interdisciplinar, porque aqui a gente tem só a estrutura das bases nitrogenadas que compõem o DNA. Nesse caso, como eu tenho a timina só pertence ao DNA, e o DNA é que faz esse pareamento entre timina e adenina e citosina e guanina através dessas ligações, que é exatamente o que o exercício está perguntando. E trabalharemos aqui, mas antes de ler, eu quero que vocês percebam outra coisa, que entre a timina e a adenina eu só faço duas dessas ligações, entre a citosina e a guanina eu faço três dessas ligações. Então, se tiver alguma pergunta, qual é mais difícil de separar, ou qual eu preciso maior temperatura para separar, a adenina da timina ou a citosina da guanina? A citosina da guanina, por ter mais ligações, elas estão mais fortemente ligadas, é mais difícil separar, eu preciso de maior temperatura para separá-las, tá? E aí é só a gente ver qual é a resposta. Acho que eu vou dar a resposta antes ou inverter isso aqui. Vou dar a resposta antes do exercício lido. Se tiver isso daqui, praticamente não precisa ler o exercício. Aqui, pessoal, eu tenho a citosina, onde o hidrogênio da citosina está ligado com o oxigênio da guanina. O nitrogênio da citosina está ligado com o hidrogênio da guanina. Quando eu tenho o hidrogênio de uma molécula se ligando ao flúor, ao flúor, oxigênio ou nitrogênio da molécula vizinha, a gente tem a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Isso daí não tem conversa. Se for para o vestibular sem saber disso, é uma questão que o aluno perde. Respondida, eu vou ler a questão. No esquema a seguir estão... Deixa eu tirar aqui, vai. Só para... Então, na cara que a gente já respondeu. No esquema a seguir estão representadas na forma de linhas pontilhadas determinadas interações intermoleculares entre as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA, timina, adenina, citosina e guanina. As interações representadas entre a timina e a adenina e entre a citosina e a guanina são do tipo, então, o oxigênio, ou vamos começar na ordem que a gente define, né? O hidrogênio de uma molécula ligado ao oxigênio da vizinha, ou hidrogênio ligado a um nitrogênio, ou hidrogênio de uma molécula ligado ao flúor da molécula vizinha, coisa que a gente não tem aqui, a resposta dessa ligação é ligação de hidrogênio. Bom?
Enem. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, representado em 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibra de celulose, que está em 2. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às... E aí tem textos grandes aqui para a gente interpretar. Então, a fralda, qual que é o objetivo dela? Reter água. A água é uma molécula polar. Eu preciso de uma molécula também polar para segurar a água e aí eu reter essa água, né? Polar se ligando a outra molécula polar. No caso da água, com moléculas de oxigênio, a água que tem hidrogênio se ligando a oxigênio, fazendo a ordem, né? Flúor, oxigênio ou nitrogênio das moléculas vizinhas farão ligações do tipo ponte de hidrogênio e ficarão bem ligadas a ela. Então, por exemplo, aqui no pano, vou separar um pouquinho. Aqui no pano, espera aí, puxar essa moléculazinha de água para cá. O hidrogênio da água com o oxigênio do pano, ó, fará uma ligação, fará ligações do tipo ponte de hidrogênio e a água ficará presa no pano. A mesma coisa vai acontecer aqui também. Vou fazer invertido aqui, ó, a água, mas esse hidrogênio vai interagir com o oxigênio, também ficará ligado. Só que eu também tenho aqui, ó, uma ligação do tipo que também vai ser estimulada por esse íon. Os íons Na, vou colocar só íon. Eita, nós. Uma ligação do tipo íon dipolo, que uma molécula polar, que é o dipolo, se liga a um íon. E essa ligação é bem forte, o que segura uma maior quantidade de água, o que retém uma maior quantidade de água, tá? Logo, vamos analisar as questões. Letra A, interações de polo mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Essa seria a primeira afirmativa da questão. É o que ele pede, a maior eficiência, tá? Então, eu tenho ligações mais fortes, mas não são interações de polo mais fortes. Interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água? Não, não é íon-íon, porque no poliacrilato eu tenho íon, mas na água eu não tenho íon, eu tenho um dipolo. Então, está errada. Ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água não tem uma relação íon-dipolo, e sim uma ligação de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Letra D. Ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às interações de polo induzido entre a celulose e as moléculas de água não é de polo induzido, porque assim seria uma relação ou uma interação entre substâncias ou moléculas apolares, e a água é polar. Interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Já tínhamos analisado isso, e é exatamente a letra E, a nossa
alternativa correta, tá? Uma ótima questão do Enem, uma questão não difícil, tá? Mas que traz bastante coisa aí, principalmente de revisão, que a gente não pode esquecer. Próxima questão, pessoal. Universidade Federal do Ceará, obviamente Ceará, que está aqui. Questões sempre, sempre muito boas, tá? Se vocês estiverem estudando e se depararem com questões da UFC, podem prestar atenção que são questões muito bem feitas. O cabelo humano é composto principalmente de queratina, cuja estrutura proteica varia em função das interações entre os resíduos aminoácidos terminais, conferindo diferentes formas ao cabelo, liso, ondulado, etc. As estruturas relacionadas adiante ilustram alguma dessas interações específicas entre pares de resíduos aminoácidos da queratina. Assinale a alternativa que relaciona corretamente as interações específicas entre os resíduos 1, 2, 3, 4 e 5, 6, respectivamente. Então, vamos olhar a relação entre 1 e 2, que aqui a gente tem algumas coisas curiosas para pensar, tá? NH3+, de um lado, e o O- do outro. Eu tenho um íon de um lado e um íon do outro, tá? De moléculas aqui diferentes. Aqui a gente vai ter que tomar bastante cuidado, porque não é sempre que aparece isso daqui, ainda está aparecendo de uma forma diferente aqui, tá? Quando eu tenho nas ligações intermoleculares, eu posso, muitas vezes aparece uma ligação entre um íon e um dipolo. A ligação íon-dipolo. Por exemplo, quando um sódio, Na+, se liga a uma molécula de água. Então, vai haver uma interação entre o oxigênio, que é negativo, né? Vai ter mais eletronegativo, vai interagir com o sódio, vai formar uma ligação íon-dipolo. Aqui vai formar uma ligação íon-íon, que o exercício colocou como ligação iônica, tá? Não é uma ligação covalente, não é uma ligação interação de polo induzido e não é uma ponte de hidrogênio nesse caso, tá? Apesar de ter o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio de outro, da outra, ela está mostrando aqui que são dois íons. Então, essa seria uma interação íon-íon. Às vezes colocou como ligação iônica. Vamos tomar cuidado com isso, tá? Mas olha só, a letra, a interação entre 3 e 4 é um enxofre ligado a outro enxofre. Então, é um ametal ligado a outro ametal, o que caracteriza a ligação covalente, né? Para ser ligação iônica, como seria aqui o 1, 2, só voltando um pouquinho, seria entre um metal e um ametal, né? O que eu nem tenho aqui entre os dois. É o ponto que eu discordo aí da questão. Mas, enfim. E aqui, no caso, eu tenho entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da vizinha, o que fica muito caracterizado aqui como a ponte de hidrogênio. Então, cuidado com isso, com essas duas diferenças aqui. E é realmente a única alternativa que é possível ou viável aqui é a letra A. Ele considera isso daqui uma ligação iônica, mas é uma ligação entre dois íons. Um aqui também tem acento, né? A ligação covalente entre enxofre e enxofre, e esse traço aqui fixo, como esses outros aqui, ó, mostram que é uma ligação covalente aqui, e entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da vizinha, uma ligação
de hidrogênio, como está aqui. Por eliminação, a gente tem que trabalhar com isso quando as questões são objetivas, né? Eu posso pegar aqui na letra B, a última, claramente não é uma ligação covalente. A letra C, claramente, a segunda, que não é uma íon dipolo, porque nem tem íon na 3 e 4. A letra D, interação de polo induzido, que seriam entre moléculas apolares. Essas regiões não são claramente apolares, por isso que estão carregadas o NH3 mais positivo ou menos negativo. Letra E, ligação de hidrogênio aqui poderia causar essa confusão, mas interação de polo induzido de polo, não aqui, né? De polo induzido com uma molécula de polo, e nem aqui ligação covalente entre o hidrogênio de uma e o oxigênio da outra, tá? Então, até por eliminação também dá para fazer tranquilamente essa questão. Com isso, a gente termina essa revisão de ligações intermoleculares e vamos agora para um assunto que é um pouco revisão, mas algumas coisas que eu vou falar hoje eu não tinha tratado, porque eu não vejo cair desse jeito tanto, ou não caiu nas questões dissertativas da PUC, mas podem cair agora, já que eu tenho uma maior quantidade de questões objetivas e esse tipo de pergunta cai em muitos vestibulares, tá? Que são as reações orgânicas, que é bem tranquila a forma como é perguntado. Se a gente fosse estudar mais a fundo, tem alguns detalhes que causam dificuldade, mas a gente não precisa tanto, acho que não cairia com um grau de profundidade maior do que esse que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Na sequência de transformações a seguir, estão representadas reações de uma questão da UEL, antiga, né, porque tem o trema ainda aqui, mas eu gostei bastante dessa questão, porque ela não aparece muita coisa, não aparece muitas informações, né, não é muita coisa, não aparecem muitas informações, mas tem as informações necessárias para resolvermos a questão, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, aqui eu claramente tenho um aldeído, né? C dupla OH, um aldeído, que reage aqui. Eu tenho um oxigênio, gerando um ácido carboxílico, não vou escrever tudo. Esse ácido carboxílico reage aqui, ó, com um OH e um radical, com um álcool, gerando um éster, mais água. E o que acontece aqui são duas reações muito comuns e muito fáceis de observar, porque se eu estou reagindo com oxigênio, antes eu não tinha oxigênio no aldeído e agora eu vou ter o oxigênio aqui na hidroxila, essa é uma reação de oxidação, né? Porque antes não tinha e agora tem. Então, oxidação. Por que não é uma reação de combustão, né? Quando eu tenho uma reação de combustão completa, não vou entrar em tantos detalhes, que também é uma reação orgânica aqui e também reage com oxigênio. Então, se eu pegar aqui etanol, C2H5OH ou H6O, né? O etanol, e reagi-lo com o gás oxigênio, eu posso fazer a reação de combustão, mas a reação de combustão completa vai me gerar CO2 mais água. A incompleta vai gerar monóxido de carbono mais água, ou a outra incompleta, só o carbono
mais água quando faltar bastante oxigênio para essa reação. De qualquer forma, nessa reação aqui, eu não estou gerando carbono, eu estou gerando, a partir de um aldeído, um ácido carboxílico. Então, não é uma reação de combustão, como a letra A nos sugere, tá? Hidratação, eu estaria adicionando água, e não estou adicionando água. Descarboxilação, eu estaria tirando, né, uma carboxila, o que não acontece também. Perfeito. Já uma reação clássica, e que é muito, muito perguntada. Um ácido carboxílico. Voltando. Já uma reação clássica, que é muito perguntada, de um ácido carboxílico mais um álcool gerando um éster mais água, essa é a clássica reação de esterificação. Até porque estou produzindo um éster. Produz um éster, esterificação. A partir de quem? De ácido carboxílico mais o álcool. Então, eu fico aqui com a letra B. Eu não estou gerando, vou apagar aqui só para. Eu não. Hidrólise é a lise, quebra a partir da água. Não tem uma água aqui ou reagindo com água ou mostrando em água e depois quebrando, gerando duas moléculas diferentes. Esterificação, que era a resposta correta. Saponificação, eu estou produzindo um sabão, né? A saponificação é quando eu tenho. Eu vou até fazer esse mesmo ácido carboxílico e eu faço ele reagir com uma base, geralmente hidróxido de sódio, produzindo o que a gente conhece como um sal orgânico, que é o sabão. Deixa eu só diminuir aqui, que vai ficar C dupla O menos Na+. Então, esse sódio vai se ligar a esse oxigênio e vai liberar mais água. Essa reação é uma reação de saponificação, porque esse daqui é um ácido orgânico, o ácido carboxílico, mais uma base. Ácido mais base gera sal, então esse sal é o sal orgânico mais água. Aqui a reação de saponificação. Não tenho aqui, no caso, uma hidratação, eu não estou adicionando água, nem uma hidrogenação, eu não estou adicionando hidrogênio, que nesses dois casos aqui vão acontecer, por exemplo, em alcenos, fugiu a palavra aqui, em alcenos, tá? Alcenos ou alcinos? Porque nos alcenos eu vou ter a dupla ligação, essa dupla ligação será quebrada ou para a adição da água ou para a adição do hidrogênio. Então, se eu pegar um CH2 na hidrogenação, por exemplo, CH2 tem uma dupla ligação, então é um alceno. Quando eu reajo com hidrogênio, o que, que ela vai me gerar aqui? Essa dupla ligação vai ser quebrada e vai um hidrogênio para cada aqui, ó, carbono. Ficará o CH3, ou vocês podem representar CH2, e mostrar que a dupla ligação que foi quebrada, eu vou adicionar
esses dois hidrogênios aqui, tá? Isso seria uma hidrogenação, e na hidratação vai dar a mesma ideia, só que aqui eu vou até usar aqui a estrutura. Eu vou reagir com uma água, eu vou hidratar, então vai uma hidroxila para um carbono, um hidrogênio para o outro, tá bom? E aí eu formo um álcool. Exercício 2 da PUCamp. Qual a alternativa errada? Vou deixar de vermelho. Então eu tenho aqui, ó, um eteno, né, CH2 reagindo com Cl2. Nesse caso, o que é formado aqui, ó? Em cada CH2, eu adicionei um cloro. Então, eu tinha o CH2, uma das ligações entre os carbonos foi quebrada e foi adicionado um cloro para cada. Então, é claro que é uma reação de adição. Não tem muito o que discutir. Na letra B, será que é uma reação de eliminação? Eu tinha um CH3, agora eu tenho um CH2 mais dois hidrogênios. É exatamente o caminho ao contrário do que aconteceu na A, né? Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Vou aproveitar essa estrutura. Então, isso daqui é um CH3, né? CH2 mais um H, só escrevi diferente. O que está acontecendo? Esses dois hidrogênios estão indo embora. E aí está formando uma dupla ligação aqui entre esses dois carbonos, ficando o eteno de novo. De novo não, né? Mas comparando aqui com a primeira, com a alternativa letra A. Então, eu estou eliminando hidrogênios, está certo? Deixa eu ver se eu precisar disso de novo. Agora acho que não. Letra C. CH4 com Cl2. E aqui, o que aconteceu no CH4? O carbono com 4 hidrogênios, quando ele reage com o Cl2 numa reação chamada halogenação, ela é um tipo de reação em que vai substituir um hidrogênio por cloro, e aí o outro cloro com o hidrogênio que estava no CH4 forma ácido, no caso aqui ácido clorídrico, e aqui eu já falei, né? É uma reação de substituição. Eu não estou adicionando nada, eu estou substituindo esse cloro no lugar do hidrogênio que estava ligado a ele, ao metano, no caso aqui, tá? Só de observar já dá para perceber, ou já dá para entender o que está acontecendo e qual seria o nome dessa reação. No caso aqui, CH3, então essa aqui é errada, né? Mas vamos conferir as outras. CH3 só. Coisa estranha, não existe só o CH3, né? CH3 com CH2OH, um metanol, gerando CH2. CH2 mais água. Está com uma reação de eliminação. Eu estou além de juntando, né? Eu estou tirando. Caramba! Eu estou unindo essas duas, mas estou substituindo, como liberou água, a hidroxila aqui com um dos hidrogênios, e aí juntando os dois carbonos, né? De qualquer jeito é uma reação de eliminação, porque desse álcool aqui eu estou eliminando a hidroxila. Ops.
Eu estou eliminando a hidroxila desse álcool e adicionando aqui um CH3. Alternativa errada, né? A letra C é a alternativa errada. Na letra E, claramente tem uma substituição aqui entre o hidrogênio do CH3, onde eu adiciono um cloro aqui, e a letra D que está esse CH3 que não existe, eu copiei e colei aqui, não tem nada de... O balanceamento está certo dessa reação, mas o CH3 sozinho não vai existir aqui. Não sei o que ele quis retratar aqui exatamente nessa letra D, tá? Mas essa está certa de substituição, eu estou substituindo o hidrogênio pelo cloro, justamente aqui quando eu coloco o Cl2, que é um halogênio. E na letra D, está estranho o que ele organizou aqui de reação. Tá? Vou desconsiderar essa D, porque eu não entendi exatamente porque está só um CH3 aqui, não um CH4, que seria a molécula já estruturada e equilibrada aí na questão das ligações. Uma outra reação que pode cair é a ozonólise. Ozônio é o O3, então eu estou reagindo com ozônio. E essa reação... Opa, falei O3 e escrevi O2. E essa reação com ozônio gera uma lise, uma quebra. Ao alceno, que por ozonólise produz etanal. Então, eu vou ter... Vou fazer aqui abaixo. Eu, quando reagir com ozônio, eu vou produzir um etanal, met, et. Um etanal é um aldeído, mais a propanona, et, et, prop, a propanona é uma cetona. Se a ozonólise gera a lise, antes isso tudo era unido, né? Era junto. Então, eu preciso de uma molécula que tenha, aqui de forma bem geral, já dá para pensar, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que poderia ser um penteno, 2 penteno, 3 metilbuteno, não dá para eliminar ninguém, tá? Então, o exercício não permitiu esse grau de facilidade, que eu achei ótimo. Mas vamos pensar mais um pouquinho. A ozonólise, ela vai quebrar a molécula bem na adição aqui dos oxigênios, tá? Então, onde estava o oxigênio, eu vou ligar as moléculas entre elas. Então, basicamente, vou fazer para cá mesmo. Eu vou pegar esse CH3, C. Nessa dupla O, eu vou continuar ligando esses 3 carbonos aqui, o central. Eu vou colocar assim, tá? Os outros 2 ramificados. Deixa eu diminuir aqui, porque ficou por cima do mais. Então, basicamente, ficará assim, sem colocar os hidrogênios aqui, não coloquei por enquanto, tá? A questão é que aqui eu tenho uma cadeia principal com 4 carbonos e um metil.
né? Então, eu tenho na posição 2 metil, e sim, eu preciso de uma dupla ligação. Para ver essa quebra aqui, e sim, uma 2 metil na posição 2. Então, 2 metil na posição 2. E aqui eu ainda tenho uma dupla ligação que eu tinha esquecido entre esses dois carbonos, exatamente onde seriam os dois carbonos aqui, com a dupla com oxigênio. Vai fazer uma dupla ligação para justamente o ozônio quebrar nesse ponto os dois, as duas estruturas, tá? A molécula em duas moléculas, perdão. Então, 2-metil, deixei em vermelho aqui, buteno, tem 4 carbonos, uma ligação dupla aqui, but2eno, né? Que obrigatoriamente tem que ser na posição 2, então but2eno, que na terminação, ou na nomenclatura antiga, esse 2 vinha na frente, tá? Então, a gente usa o but2eno hoje e antes era 2-buteno. De qualquer forma, a resposta dessa questão é realmente a letra B, tá bom?